Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Juízes, capítulo de número 11, versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema A Solução nas Mãos de um Desprezado. Quando nós vemos na palavra de Deus a história de Jefté, logo somos direcionados a pensar em Jefté como aquele que fez um voto precipitado, oferecendo a sua filha em holocausto a Deus, por conta de uma promessa feita por ele. Interessante que muitas vezes nós fazemos uma interpretação equivocada a respeito desse texto. Primeiro porque, ao olhar para a história de Jefté, nós podemos perceber de imediato que esse homem, então, começa a sua história. Nós podemos observar logo no início desse capítulo 11, que Jefté foi desprezado. Afinal de contas, as suas origens não contribuíam em muito para que ele fosse bem visto pela sociedade. Filho de uma prostituta. Então, esse moço, ele é desprezado por seus irmãos, porque esses, por sua vez, eram filhos de uma mulher casada com Gileade, ao passo que Jefté é filho de uma prostituta. Então, você pode perceber que esse homem, o Jefté, ele é expulso. Ele vai morar com pessoas de péssima reputação, com aquilo que a Bíblia chama aqui de vadios. Mas é no momento de apuro do povo gileadita que eles vão se lembrar justamente de Jefté. E mandam então mensageiros a esse homem, pedindo que se tornasse o cabeça, se tornasse o líder dos gileaditas contra Amon. Havia uma disputa de terra entre os filhos de Amon e os israelitas. E é nesse momento de sufoco, nesse momento de aflição, que esses, por sua vez, então, vão recorrer a Jefté para que pudesse liderá-los, para que pudesse exercer a função de cabeça sobre esse povo. E Jefté, então, vai lhes dizer: mas vocês me expulsaram, vocês me humilharam, e agora vem a mim no momento de aflição. E esses, por sua vez, então, insistem. E eles fazem um juramento perante Deus que cumpririam a sua palavra. E Jefté, então, uma vez que conversa com esses mensageiros e que aceita, após um diálogo, esse convite, esse homem, então, ele não vai de imediato para a batalha. E aqui nós podemos observar, então, que Jefté não era um homem precipitado em seus votos, mas ele, primeiramente, ele vai mandar uma mensagem ao rei de Amon, e ele vai contar detalhadamente toda a história, toda a trajetória, como tudo aconteceu, que na saída do Egito, os filhos de Israel rodearam a terra dos filhos de Edom. Eles não adentraram aos campos de Moabe, nem de Amon, mas passaram pelos limites. E quem deu para os filhos de Israel aquelas terras havia sido o próprio Deus. Foi o Senhor Deus que os desapossou. Então não foi os filhos de Israel que cometeram esse equívoco. Mas o rei dos filhos de Amon não quis dar ouvidos a Jefté. Então ele mostrou que ele conhecia completamente a palavra de Deus, conhecia os textos bíblicos que narravam, conhecia Deuteronômio, conhecia Levítico como ninguém. E logo então nós podemos observar que é só a partir desse momento em que Jefté exerce com prudência esse diálogo com esse rei, é que a partir de então esse homem vai formar o seu exército e vai entrar em combate. E nós podemos observar, então, diante dessa exposição, que eles, então, combatem os amonitas e ele os vence.
Mas então nós podemos observar a essa pergunta, ele então não era um homem precipitado em seus votos? Eu posso lhes dizer que não. Primeiro porque quando nós vamos nos deparar com o voto que Jefté faz, que aquilo que primeiro saísse ao seu encontro, ele o daria como holocausto a Deus. Mas holocausto, se nós vamos observar no hebraico, e especificamente nesse texto, ele tem uma conotação diferente de tudo aquilo que nós podemos entender. Se você observar o que está em Levítico, o que está em Deuteronômio, você vai perceber que o próprio Deus, no momento em que os filhos de Israel fossem oferecer os seus filhos, o Senhor Deus, ele lhes dá a opção de oferecer em lugar de seus filhos os animais. Então o Senhor Deus, ao contrário dos deuses pagãos, o Senhor não se agradava de sacrifício humano. E nós então podemos observar que havia na cabeça de Jefté o conhecimento a esse respeito. Mas nós podemos observar também que a filha de Jefté, ela deixa agora de conhecer varão. E ela vai lamentar por 2 meses. E é quando ela volta. E nós podemos observar que as filhas de Israel vão lamentar a filha de Jefté anualmente. E perceba você, que se essas então o fazem, e se Jefté é conhecido em Hebreus 11:32 como um daqueles que compõem a galeria da fé, não seria um sacrílego aquele que faria parte dessa galeria se ele tivesse cometido tamanho desatino. Mas nós podemos observar então que o que acontece é que essa filha de Jefté deixa de conhecer varão, e que aqui o holocausto nesse sentido teria o aspecto de soar como aquela que teria uma vida sacrificada ao serviço à casa de Deus. E essa mulher então por vezes ela é privada de conhecer um varão, de se casar. Então se por um lado a vida de Jefté, ela teve início de uma origem não muito bem aceitada pela sociedade, você vai perceber que é na filha de Jefté que nós podemos observar um aspecto de santidade. A história desse homem ela é fechada com a sua filha sendo dedicada ao próprio Deus, à santidade, à casa de Deus, ao templo de Deus. E nós podemos observar sobre tudo isso, que é justamente nas mãos de um homem desprezado que houve a solução para um povo. E muitas vezes nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm se atentado para isso. Muitas vezes desprezam o seu próximo, o seu semelhante. Mas é no momento de aflição que muitas vezes a solução Deus vai colocar nas mãos de um desprezado. Que nós possamos pensar nisso e que Deus possa nos abençoar poderosamente.